Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula sobre o chunk. O chunk em inglês significa fragmentação. Você fala que o chunk é uma ferramenta que nos ajuda a memorizar. Ela ela é um facilitador da memória de curto prazo, para que com a repetição, com a revisão, a gente passe essa informação com mais facilidade para a memória de longo prazo. É a arte, Junk é a arte de fragmentar e reorganizar essas informações com a finalidade de facilitar a memorização. Esse termo chunk, né, eu já falei para vocês, a tradução significa fragmentação, né, fragmentar, picotar informações grandes e reorganizar ela com o intuito de facilitar a aprendizagem, a memorização. Esse termo foi trazido, né, na neurociência pelo o psicólogo George Miller, né, em 1950. Olha só, o tanto que já tem muitos anos. E a gente não tem muito isso no Brasil, não se fala isso nas escolas, para que a gente tenha mais uma ferramenta para que a gente facilite o aprendizado, para que mais pessoas memorizem, ou até mesmo não fique assim, meu Deus, é uma informação tão grande, como eu faço para memorizar? Então, o George Miller, ele publicou um artigo em 1950 que ele dizia, ele comprovava, né, lá na sua tese, que a memória de trabalho, que é essa memória de curto prazo, ela tem mais facilidade com até 7 dígitos, né? Naquela época, até o número de telefone geralmente era 6, 7 dígitos, né? Hoje é 9, 10 dígitos. Então, para facilitar com que a memória ficasse, né? Com que a informação ficasse mais tempo dentro da nossa cabeça, ele deu essa ideia de que era melhor a gente estudar em bloco, né? Picotar o número. 3, né? Geralmente era assim, 3, 2, 1, 8, 8, 8, 8. Aí ficava fácil, porque fica fácil para o cérebro, a memória de curto prazo, pegar sete informações ali, né? Hoje, né? Esse estudo foi aprimorando e tem outras pessoas que foram trazendo mais informação a esse estudo do George Miller, né? Aí eles falam que o chunk é uma fragmentação, né? A fragmentação com o intuito de facilitar a memorização, e outros dizem que é a fragmentação em grupos, né? Dividida em grupos, para que melhore a memorização. Mas eu acho que chega tudo ao mesmo termo, que é o quê? Picotar informação grande. Porque o nosso cérebro não é até uma causa de ele não assimilar rapidamente. Se você tentar memorizar um monte de informação ao mesmo tempo, você vai pifar, entendeu? Não tem como. Nenhum recordista de memória vai fazendo por parte, né? Por bloco, né? Alguns dizem que é por bloco, outros por fragmentação. Não interessa. O importante é que você, quando pegar um artigo para estudar, quando pegar um conteúdo que é grande, você divida ele em partes. Isso é bem lógico. Você dividindo ele em parte facilita a compreensão. Você vai entender melhor e certamente você vai memorizar. A partir da terceira revisão, quarta revisão, você vai estar com aquele conteúdo na memória de longo prazo, que é a memória que você realmente aprendeu. Você tem como avocar aquela informação a qualquer momento, e ela vai estar na ponta da língua, certo? Eu peguei um exemplo aqui pra gente fazer, tipo, das orações coordenadas. Nas orações coordenadas, eu vou só pegar aqui a câmera. Quando a gente estuda as orações coordenadas, a gente tem 5 grupos, né? Então, para facilitar, ó, por exemplo, assim, a gente estuda oração coordenada aditiva, aí tem todas as aditivas, mais ainda, mais também, nem.
O que você pode fazer aqui para melhorar ainda mais é em cada grupo você colocar um exemplo de como que seria uma oração coordenada aditiva, certo? Aí você tem o grupo das orações coordenadas adversativas. E aí facilita muito, porque quando você divide por blocos, você vai saber quais são as conjunções. Então, quando vir a oração, né, você vai saber se é uma oração adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Aqui tem esse pois. Isso aqui não precisa, é só mesmo para vocês terem uma noção de como que seria o bloco. Não precisa vocês visualizar essa informação, porque até porque se você for aí no caderno de vocês e pegar uma oração coordenada, né, pegar as orações coordenadas, as conjunções, vão ter lá 20, 30, aqui são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É só pra dizer que o chunk é isso. A ideia do chunk é você fragmentar, dividir por blocos, né? Com o intuito de quê? De facilitar a aprendizagem, de memorizar, certo? Agora eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês da Constituição. Como que eu pegaria um artigo? Toda vez que você pegar um artigo que ele for muito grande, você divide o artigo, você fragmenta o artigo, você picota ele, coloca ele em blocos e tenta colocar uma frase para lembrar, uma palavra para lembrar, um nome do bloco, certo? Aqui você pode colocar, aqui já estava pronto, aditiva, né? Você colocou adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Toda vez que você for fazer o chunk, você tem que colocar o nome do bloco para você se remeter àquele bloco de informações. Agora vamos fazer com a Constituição. Vamos fazer o artigo 26. Tá, agora a gente fez aqui as conjunções, né? Eu quero que vocês aí anotem para fazer as orações subordinadas. A gente fez as coordenadas, agora faça por blocos as coordenadas, as orações subordinadas, certo? E aí vocês vão fazer assim, a mesma coisa por bloco. Facilita muito para a memória de curto prazo, visualizar e até compreender a informação, certo? Agora vamos para o artigo 26. No artigo 26 fala assim, ó, o artigo 26 são os bens da União. Vou só apagar aqui e fazer com vocês. Deixa eu apagar aqui e fazer com vocês. Eu acho que não vai dar porque o apagador não tá aqui. Só um momentinho, gente. Não tá, então eu vou fazer no quadro pequeno mesmo. Que eu não quero cortar, porque eu nem sei como que eu vou inventar esse vídeo, olha só. Então, olha só, eu peguei o artigo 26. Se eu tenho um artigo 26, lá, ele tá dizendo assim, são 4 incisos no artigo 26 da CF. O primeiro, ele tá dizendo assim, artigo 26, são bens da União, do Estado, as águas. Aí eu nomeei o número do bloco de águas. O 2, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras. O 3, as ilhas fluviais e as lacustres. E o 4, as terras. Então, como é que eu fiz o bloco? Eu fiz 3 blocos. Eu fiz, são bens do Estado. O quê? Você só pode entrar aí na Constituição, na Constituição Federal que vocês vão entender, entendeu? Aí, água, ilha e terra. Por que eu coloquei o inciso 1 aqui em água? Porque o inciso 1 tá dizendo que é as águas, exceto aquelas que forem da União. Então, sempre, em todas, olha, se eu for ler todos os incisos, águas, ilhas, terras, exceto as que forem da União. Então, eu já coloquei aqui uma exceção, que em todos os incisos, se eu for ler todos os incisos da Constituição, vocês vão pegar aí o artigo 26.
todos os incisos. Eu coloquei aqui. Nesse bloco aqui, eu coloquei só águas. As águas que estão dentro da terra do estado, que não são da União. Aqui eu coloquei só ilhas fluviais e lacustres. O que são ilhas fluviais? Ilha dos rios, né? E ilhas dos lagos. Eu coloquei só o inciso 3, tá vendo? Porque que é você fragmentar e reorganizar em blocos. Porque eu coloquei nesse bloco aqui só o 3, eu coloquei o inciso 3 aqui, certo? Porque aqui o 2 são área nas ilhas. Quando eu falo área nas ilhas, eu tô querendo dizer que são pedaços de terras. Então, tá dentro do bloco de terras, entendeu? Então, área nas ilhas, que são do Estado, exceto da União. Então, eu vou colocar no bloco de terras. Então, quais são os bens do Estado, de acordo com o artigo 26 da CF? São águas, ilhas e terras. Isso eu já sei. Ele tem esses 3 bens, né? O Estado. Por exemplo, o Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina, o Estado do Paraná, o Estado do Pará, o Estado do Maranhão. Eles têm esses 3 bens, de acordo com o artigo 26. Tá pegando? Eu vou repetir porque, para vocês, quando for fazer o artigo 20, que são os bens da União, aí vocês vão colocar por blocos. Vocês vão colocar por bloco, do jeito que eu tô fazendo aqui, o artigo, os bens do Estado. Só que nesses blocos, vocês vão colocar os incisos, que tem mais a ver com aquilo que você nomeou nesse bloco. Lá a gente nomeou no primeiro bloco ali das coordenadas, a gente nomeou as aditivas, né? Certo? A gente nomeou as aditivas aqui. Aqui nesse bloco eu nomeei águas, certo? Então, para eu pegar águas, eu li todos os incisos e vi que não tinha mais nada sobre água. Então, ficou só o inciso 1 mesmo, certo? Ilhas fluviais e lacustres. Só tinha essas mesmas aqui, então, essas 2, né? Então, eu coloquei o inciso 3 aqui. E o inciso 2 eu coloquei em terras, porque lá está dizendo aqui, inciso 2. As áreas nas ilhas. Então, quando ele fala área nas ilhas, área, terra, sólido, certo? Não é água, não é ilha. É áreas nas ilhas, pedaços, terrenos, lote dentro das ilhas, que são do Estado, certo? Então, pronto. Aqui ficou bem fácil para eu memorizar agora. Eu sei quais são os bens do Estado. Quais são? Ele tem águas, tem ilhas, tem terra. Eu coloquei uma aqui, eu inciso 1 mesmo. O 3 são as ilhas fluviais e lacustres, que não é da União, certo? O 2 e o 3, porque área nas ilhas. Área nas ilhas são pedaços de terra. E as terras? As terras devolutas. O que é devolutas? Que não tem, que não foram colonizadas, que depois das cismarias, elas foram de propriedade do Estado ou da União, certo? Então, ficou bem fácil de memorizar, porque eu fiz em bloco. Eu fragmentei o artigo, reorganizei ele em blocos para facilitar a memorização. E isso é o chunk, certo? Por exemplo, se eu fosse pegar aqui uma lista de compras, só um pouquinho, ficou um pouco torto. Se eu fosse pegar uma lista de compras e fazer o chunk, aí o que eu ia fazer? Eu nomear os blocos. Eu ia nomear blocos aqui, por exemplo, aqui de alimentos, né? Alimentos. Se eu fosse depois limpeza, padaria, roupas, certo? Então, eu ia nomear aí tá, alimentos, eu ia colocar arroz, feijão, certo? E assim por diante, limpeza, água sanitária, cloro, escova de dente, essas coisas. Pasta, higiene pessoal, certo? Então, é só para facilitar essa parte aqui da lista de compras, só para que vocês tenham uma noção que é uma maneira mais fácil de você memorizar, porque você fragmenta, você picota a informação, reorganiza ela em grupo com o objetivo, né, de que
tenha mais compreensão e com o objetivo de memorizar na próxima sessão de revisão, que você vai rever aquele material, vai facilitar, porque você já fez, você já fragmentou a informação, reorganizou ela em grupo, você até pode lembrar, assim, eu sei que tem 3 grupos ali naquele artigo 26, eu sei que tem 6 grupos lá no artigo 21, eu sei que tem, por exemplo, se eu vou fazer um chunk do artigo 5º da CF, vão ter vários grupos ali, porque o artigo 5º, ele tem vários incisos. Então, por exemplo, assim, eu vou ter um chunk lá, vou ter um bloco lá só sobre direito penal e processo penal, os princípios do direito do processo penal. São vários incisos que eu vou colocar dentro daquele bloco, certo? E assim por diante, você vai, direito da família, o direito do adolescente, direito, todos os direitos você vai colocando em bloco e vai colocando os incisos. Aquilo que vai fazer, tá mais ligado, por exemplo, assim, violação do domicílio, né? O domicílio é inviolável, eu colocaria lá em penal, certo? Entendeu? Então, você poderia pegar outro inciso lá, do princípio da igualdade, né, que é o inciso 2 já do artigo 5º. Não teria como eu colocar lá no bloco lá de penal, certo? Todos são iguais perante a lei, não tem nada a ver com penal. Então, é só isso, é para que você fragmente o artigo, fragmente uma informação grande, reorganize ela em grupos com o intuito de facilitar a compreensão e a memorização. É isso aí, até a próxima aula, tá bom? Abraço, vou deixar o PDF aqui da aula para vocês, certo? E não esqueça de fazer as coordenadas, né? As orações subordinadas, quer dizer, a gente fez as coordenadas. E o artigo 20, o artigo 20 da Constituição, que são os bens da União. A gente fez os bens do Estado, agora eu vou deixar para vocês fazerem os bens da União, tá bom? Abraço.